Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar aqui continuidade a esse assunto glorioso, né? Nós já falamos sobre a agonia de Cristo, agora a sua morte e depois a sua ressurreição. Então, nós sabemos que Cristo morreu. Qual será o propósito da morte de Cristo? Qual a finalidade? Por que ele morreu? Então, quero ler com vocês aqui em João. Apesar que Mateus, Marcos e Lucas narram essa morte de Cristo, mas eu quero ler João, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, com base nesses versículos bíblicos, aqui em João, capítulo 19, versículo 30, nós dizemos que Cristo, ele morreu. Nós sabemos bem a história a respeito da sua paixão, né? Da sua crucificação. Jesus passou por um exame nas mãos das autoridades, de Pilatos, Caifás. As pessoas pediram que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. E depois Jesus ele foi açoitado pelos soldados romanos e ali teve aquele sofrimento. Colocaram a coroa de espinhos sobre a sua fronte, ele vestiram como rei, zombaram, escarneceram Jesus, cuspiram Jesus, bateram com a cana na sua fronte, na sua face. E além disso, Jesus ele carregou uma cruz, um madeiro muito pesado até o Gólgota. Então ele saiu de um lugar e foi para o Gólgota, que é o Monte Caveira, onde foi crucificado. E ali, como os irmãos sabem, tinha ali dois ladrões, um da direita, um da esquerda, e Jesus ali, mesmo na cruz ali, ainda salvou uma vida que reconheceu, que se arrependeu. Mas vamos lá, qual o propósito da morte do Senhor Jesus? Então, houve um propósito, houve a finalidade. Primeiro, eu quero dizer a você que Jesus, ele não foi um mártir. Jesus, ele morreu com um propósito. A Bíblia diz que Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tomá-la. Então, Jesus se doou. Ele veio com esse propósito de morrer. Para quê? Para nos dar vida. Então, eu quero, neste dia, mostrar alguns propósitos, finalidade, que nós iremos até falar de cada um, quando nós iremos falar a respeito da doutrina da salvação, que é a soteriologia. Então, eu queria mostrar aqui no slide, vou deixar aí para você ler em casa o versículo, alguma finalidade e propósito da morte de Jesus. Então, os propósitos que Cristo ele morreu é porque através da morte de Cristo nós somos predestinados. Como assim predestinado? É uma predestinação condicional, não é uma predestinação fatalista. Então, vamos ler esse versículo, porque esse assunto é muito polêmico e eu queria ler com você Romanos capítulo 8 e o versículo de número 29 e 30 diz assim: porque os que dantes conheceu, então eu tenho que conhecer, também o predestinou para sermos conforme a sua imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, esse também glorificou. Então, somente aqui existe alguns propósitos e finalidade. Outra propósito é que através da sua morte ele nos elegeu, né? Ele nos escolheu. Então, conforme Efésios no capítulo 1, versículo 3 a 7, se você ler aí, você vai perceber que Cristo nos elegeu. E é bom ler esse versículo
Efésios 1, 3 diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, se você ler aí até o 7, você vai perceber que outros propósitos é visto também dentro desse contexto. Cristo também, ele fez o quê? A sua morte foi propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, havia uma ofensa, mas Cristo Jesus, ele foi alguém que levou Deus a nos perdoar aquela ofensa que nós tínhamos praticado. Ou seja, essa morte aí emplacou aí a ira de Deus e Deus foi misericordioso. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Quarto, a morte de Cristo também trouxe regeneração. Tito 3 e 5. Então, Cristo nos regenerou. Ou seja, pela morte de Cristo, nós podemos voltar ao estado original. Assim como Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Ter aquela comunhão, né, com Deus, aquela intimidade, aquela afinidade com Deus. Também, Cristo, através da sua morte, ele trouxe a remissão, ou seja, ele pagou, ele trouxe o preço ali do pecado, Cristo pagou. Sexto, somos filhos por adoção, então, pela morte de Cristo, Cristo nos adotou como filho. Então tá aí, você pode ler aí Gálatas capítulo 4, versículo 5. Através da sua morte também Cristo nos reconciliou. Há também uma reconciliação. Tá aí os versículos em Colossenses capítulo 20, versículo 20 e 22. Cristo, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o quê? O mundo. Ou seja, pela morte de Cristo, ele reconciliou nós a Deus e até a natureza. Aleluia, Cristo trouxe essa reconciliação. Oitavo, também, nós entendemos que a morte de Cristo trouxe redenção. O que é isso? Cristo pagou, né, um resgate para nos libertar. Por quê? Nós estávamos presos aonde? Na mão do adversário, preso no pecado. Hoje nós somos libertos através da morte de Cristo. Também Cristo trouxe a expiação, a aspersão. Por quê? Porque o sangue dele nos cobre, o sangue dele ele serve para nos cobrir, nos guardar, nos proteger. Também Cristo nos santificou, justificou e também nós temos a glorificação. Então, esses são os propósitos da morte de Cristo Jesus para nossas vidas. Tudo isso aí foi o benefício, foi a finalidade da morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vou deixar na tela aí para vocês lerem com muita calma esses versículos bíblicos, para você entender que através de Cristo nós temos essas dádivas, essas bênçãos aí, temos vida e vida com abundância. Deus te abençoe por este momento, por esta aula, que nós entendemos o propósito, a finalidade e a razão da morte de Cristo Jesus.